e linguagens, e uma pedagoga lá para o pessoal de medicina e matemática. Ok? E eu queria que você, Jéssica, falasse para eles a importância de ter uma pedagoga para chamar de sua. Fala com eles. Boa noite, pessoal. Realmente, agora nessa reta final, para vocês é super importante ter alguém com um olhar, né, mais caloroso, que entenda o que vocês estão passando, que consiga fazer o plano de estudos. Nós chegamos agora porque o professor William dobrou a aposta, né? Ele trouxe mais professores de redação, trouxe mais, tem nós duas agora. E isso é para dar um incentivo a mais a vocês. A gente sabe que é um momento tenso, né? São 19 dias que estão faltando, a gente fica no desespero, né? Ai, que lindo! Obrigada, Mayara. E assim, para a gente também é muito bom ter esse contato. Eu já tenho conversado com alguns alunos, né? Estou dando uma assistência, eu sei que a gente está ansioso, está pensando nas específicas. Aí o professor William decidiu separar, deixar a gente... uma vai ficar com um pedacinho, eu vou ficar com vocês com linguagens, e vai dar tudo certo, estou disponível, o horário que vocês precisarem, estou aqui. E vamos com calma, vamos com tudo, e vai dar certo. É só sucesso agora daqui para frente, hein? Boa noite, Beatriz, Cleiton, Marcelo, Isabel Pinheiro, Amanda Martins, Júlia Sodré, Mirella, Oladir, Cleiton, Maiara, Juliana Salvador, Joelma Melo e Maiara, ok? Isso aí, os futuros pedagogos vão conviver com a nossa pedagoga Jéssica, tá bom? Amanda Martins, Lisa Barbosa. Vamos lá. A gente vai começar pela prova de 2010, que foi feita em 2009. Tá? A primeira questão, ela trabalha um mapa, né? Navegações portuguesas, séculos XV e XVII. 15 e 16. Aí você tem aqui América do Norte, América do Sul, África, Europa e a Oceania. Me lembrou um jogo de War. Pessoal, eu sei que está um calor danado, hoje está osso, né? Mas faz parte. O inferno é aqui, o céu é lá em cima. E aí você tem aqui, ó, primeiras viagens, com vermelha, Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral. Aí você tem as rotas aqui, ó. Beleza? Olha bem o mapa, tá? A gente já conversou com vocês que a primeira questão é sempre isso, expansão marítima, absolutismo. Já repararam? E essa também não deixa a desejar. É sempre igual, tá bom? Aqui a rota azulzinha, ó, ele vem ao Brasil, depois vai ao Oriente. Tá tudo muito bonitinho. O Vasco da Gama, em preto aqui, ó. E as primeiras viagens em vermelho, ó. Até o Cabo da Boa Esperança, tá bom? Contornando a África. Beleza? Agora, Thaís Maria ou Carol, podem ir para a pergunta, para o texto, né? Tá bom, posso ler? Vamos lá. Como indicado no mapa acima, a expansão marítima promovida pela Coroa de Portugal nos séculos XV e XVI permitiu a incorporação de novas regiões e sociedades ao comércio europeu. Apresente dois interesses da sociedade portuguesa na exploração da costa ocidental africana e explique a importância da região para o estabelecimento dos portugueses na Ásia. Ok? Vou repetir. Bom, deu tempo de fazer, né? Porque essa aula não teve ontem. E eu dei a prova na sexta, né? Então, isso. O segredo
é botar aqui no chat, entendeu? Eu vou comentando, tá? Essa aula é um pouco maior, 150 minutos, vocês votaram nisso. Na verdade, teve muita gente que não quis. E aí você entra, fica o tempo que quiser. Inclusive, Thais, Maria ou Carolina, podem até avisar no grupo de história que, como a aula é muito longa, de 150 minutos, que eles podem entrar ou sair a hora que quiser, né? A gente entende, tá bom? Mas aqui, ó. Primeiro, o verbo de orientação. Apresentar. 2 interesses da sociedade portuguesa na exploração da costa ocidental africana. E explique, marca isso, a importância da região para o estabelecimento dos portugueses na Ásia. Pois é, essa prova aqui já teve uma questão parecida em outros anos, entendeu? Mas é porque você tem que anotar isso. Expansão marítima, reforma, absolutismo, renascimento. Ok? Isso costuma cair. Sempre a primeira questão meio bobinha, entendeu? Deixa eu começar pelo chat. Opa, já vi 30 aqui. 32, né? O teto, né? Confere? Isso mesmo. Vamos que tem uma luta de boxe com o Geel para ver quem ganha essa noite, entendeu? É só uma brincadeira, mas anima, entendeu? Eu vou começar pelo chat, tá? Para valorizar quem pesquisou. Vamos lá. Tudo bem, Mirella, tudo bem. Dentre os interesses da coroa portuguesa estão a expansão do tráfico no Golfo da Guiné e a obtenção de especiarias. O lucro com a atividade econômica possibilitava expedições com destino às Índias, realizando périplos, muito chique essa Tuane, né? O périplo africano. Ok? Isso está corretíssimo. Ela botou pelo menos 2, né? Ok? É um limão, filho? Meu filho chupando limão aqui. Tá doidinho. Depois da Libertadores ficou doido. Bom, vamos lá. Tuane, corretíssimo, tá? Eles, na verdade, eles buscavam, na costa da Guiné, buscavam coisas que tivessem valor, que pudessem viabilizar a expansão da viagem. Ok? Marfim, por exemplo, que a gente não fala muito, né? Mas é isso aí. Deixa eu ver a Juliana Salvador. 2 interesses da sociedade portuguesa na exploração. Comércio de ouro, é verdade. Abundante na região. Rota marítima para as Índias, a fim de obter especiarias como pimenta e canela. Pessoal, sabe quando a gente viaja de ônibus? Sempre tem uma parada. Pois é, era uma parada para eles, entendeu? Eles nem entravam no interior, só ficavam no litoral. É isso aí. Ainda, Juliana, importância da região para os estabelecimentos portugueses na Ásia, localização estratégica. É um ponto estratégico de partida, de descanso, para iniciar as navegações ao controlar pontos como a cidade de Ceuta. Isso aí, em 1415. Foi muito importante a conquista de Ceuta para a expansão marítima. E o Estreito de Gibraltar. Você que está entrando agora, não se assusta, que esse pessoal que escreve, eles são veteranos, eles são muito bons. Mas eu vou explicando também, daqui a pouco eu volto, tá? Não se assusta. Mirella. Extração e exportação de produtos de tráfico de escravos. Eu não gosto da palavra extração, porque o português ele não coloniza a África, ele passa pela África. Colonização da África é só no imperialismo, entendeu? Então eu não botaria extração. O tráfico de escravos vai acontecer realmente, mas a extração eu achei muito forte, entendeu? Júlia Sodré.
escrevendo bem, ó, 2 interesses, alcançar o ouro árabe e também manter contato com o reino mítico de Prestes João, a fim de guerrear contra os muçulmanos. A importância da região para os estabelecimentos portugueses na Ásia era porque eles desejavam encontrar uma rota que permitisse alcançar as Índias. Isso pelo litoral, sem se distanciar, porque eles tinham medo do mar tenebroso, a ideia de que após a linha do horizonte os barcos caíam. Mas a resposta da Júlia Sodré é uma resposta muito top, né? É uma aluna que pesquisou e que acabou esbanjando positivamente, entendeu? O que você tem que saber é que é um ponto estratégico para descanso, para reabastecimento, para financiamento. Obviamente, na costa, no caminho para as Índias, que era uma rota muito grande. Ana Vitória, mão de obra escravizada para a produção açucareira nas ilhas do sudoeste da costa portuguesa. Sim, madeira, Açores, muito bom. Exploração de matérias-primas como especiarias e ouro. Ao estabelecerem o continente, além de cortar a distância para a Ásia, muito bom, as respostas são muito boas. Você que não fez, é só printar alguma. Uma passagem para as Índias e busca por especiarias. É produtos que financiassem a viagem. As especiarias mesmo são no Oriente, né? Eu não achei muito boa a Beatriz Araújo por enquanto, tá? Acumulação de capitais, mão de obra escravista. Essa é ótima. Fazia parte de uma região estratégica para as navegações. Na Ásia que são as especiarias, tá? Se alguma eu entendi errado, desculpa. Joelma. Pimenta, marfim, é isso aí. Isso tinha na África. E a cana-de-açúcar nas Ilhas do Madeira. Açores, Funchal. Ok, foi muito bom de quem fez. Agora deixa eu conversar mais um pouquinho, tá bom? Com quem não fez, para não assustar ninguém. Apresente 2 interesses da sociedade portuguesa na exploração da costa ocidental africana. Acumulação de capital para financiar, primitivo, para financiar as expedições. Escravização, marfim, ok? Conhecimento das populações nativas. Não precisa ser só econômico, tá bom? Depois, letra A, não é B, né, mas é como se fosse. 2 interesses da sociedade portuguesa, já foi. E explique a importância da região para os estabelecimentos portugueses na Ásia. Qual é a importância da África para a Ásia? Qual é a importância da ponte Rio-Niterói para nós em Maricá? Ou para quem mora no Rio? Porque é um ponto estratégico, é um caminho. Claro que não é uma ponte. Eu só quis dar um exemplo, entendeu? Mas a grande importância é essa: abastecimento, descanso, financiamento para a sequência da expansão. Essa expansão ela começou lá atrás, em 1385, após a Revolução de Avis. Em 1415, eles conquistaram Ceuta e foram descendo. Em 1488, eles chegaram no Cabo das Tormentas. E 10 anos depois, em 98, conseguiram, com Vasco da Gama, chegar ao Oriente. Então, com todo respeito, era uma pergunta fácil, na minha opinião, mas que dava um certo trabalho. Por quê? Porque ele queria, presta atenção, 2 interesses e pediu para você explicar a importância da região. Então vamos lá, aprendendo a pontuar. Essa aqui, para apresentar, cada uma avalia meio.
E a outra para explicar vale mais, 1 ponto. Toda vez que tiver a palavra explique, você tem que se dedicar mais. Tá bom? Por favor. Alguma pergunta? Posso mudar de questão? Pode perguntar no áudio ou no chat, tá? Viu, Jéssica, como eles fazem antes? Tô gostando de ver. São alunos mais ativos e já fazem isso há muitos meses. A escrita dele melhorou muito. A escrita deles melhorou muito. Sabia? Melhorou demais. E quem não escreve, tem ainda para entender. Olha só, essa semana ficou meio tensa, porque vocês tiveram ressaca do Enem ontem, a gente perdeu uma aula. E amanhã é feriado. Mas eu pretendo entrar sexta-feira. Eu não posso entrar quinta, porque tem que ter geografia, tem que ter literatura. É meio complexo fazer o horário. Mas eu pretendo entrar sexta. Tá bom? E aí ter pelo menos 3 aulas por semana, ou 4 ou 5, entendeu? Mas eu estou pensando que nosso grupo tem 200 alunos. 28, 30 vem a gravação. Então, eu acho que chegou a hora da gente tirar 100 pessoas do nosso grupo que não estão assistindo aula ao vivo, não estão assistindo gravação. Eu sei que vocês ficam meio chateados com isso, mas é complicado ter 200 pessoas e 100 mortos. Se ainda fosse filme de zumbi, seria divertido, entendeu? Mas o que nós temos é isso. Hoje a Carol conversou com vários alunos, né, Carol? Quantos alunos não responderam para você? 111. Pois é, vamos esperar até quinta. Se o cara não respondeu, é porque ele esqueceu da vida desse grupo. Ele está em outro curso, outro projeto. Tomara que passe, entendeu? Eu quero só ficar com quem está afim. Quem assiste online, quem chega correndo do trabalho, quem vê ao vivo, quem fica pedindo a gravação. Eu só quero ficar com quem está de verdade, entendeu? Eu só quero você e mais nada. Entendeu? Esse negócio de zumbi no grupo, de fundo, isso dá azar, entendeu? É melhor ter 90 e aprovar os 90, entendeu? Sabe? Mas eu vou ter que botar sexta-feira junto com química. Sempre que tiver química, dá para ter história, entendeu? Porque química é a nossa adversária. Ninguém que faz história faz química. E vice-versa. Por isso que a gente vai fazer essa briguinha. Vai lá alguém espiar. Ô, Jéssica, vai lá espiar. Vai lá espiar a química, ver se a gente está ganhando. Peraí que eu vou perguntar. Peraí, vou lá olhar. Entendeu? A gente vai brincar. E aí, pessoal, eu preciso que vocês se abram nessas finais para a gente ter mais aula. Por exemplo, segunda-feira é feriado de zumbi. Eu estava pensando em ter uma aula sobre essa presença africana no centro. Eu tenho até um professor para isso que fez um filme, entendeu? E aí eu daria para vocês e, claro, deixaria o pessoal de medicina ter aula de química, entendeu? A gente precisa saber como jogar. É do caso do Valongo. Claro, vai ser uma questão só. Mas e se cair? Pensaram nisso? Uma aula inteira sobre os negros no Rio de Janeiro? Olha, a próxima é sexta. Sexta, com certeza, 18 horas. Oi. William, 23 no GL. Estamos dando capote, né? Eu vou querer um meme, hein? O meme, Sim. eu dando nocaute no GL, hein? Meme, mas dá na minha hora para eles, para ver se Deus ajuda, tá bom? Vamos lá? Pessoal, podem comer na aula, comer uma coisinha, porque a aula é muito longa, tá? E quando acabar a 10ª, eu paro a aula, juro. Mas nessa primeira questão aqui, alguma dúvida? Ou eu posso mudar?
Pode escrever no chat, tá? Eu estou aqui olhando tudo, tá? Eu queria que vocês entendessem a importância da aula mais longa. Eu vi que vocês ganhou a aula mais longa, mas teve muita gente contra. Mas história a gente tem que aprofundar, pessoal. Essa 1 hora a mais vai fazer toda a diferença. Mesmo com 2 aulas só essa semana, a gente vai ter 5 horas. É 2 horas a mais do que se fosse 1 hora e meia. Faça uma reflexão. Pensem nisso. Às vezes você chega atrasado e pega o final da aula, entendeu? Não, hoje são 2 horas e meia, eu avisei. Vamos fazer o seguinte, é até acabar as 10 questões, tá bom? Vamos lá. Questão número 2. Vamos lá? Número 2. As expedições destinadas ao apressamento de indígenas construíram, como se pode observar no mapa abaixo, a principal atividade realizada pelos bandeirantes paulistas entre os séculos XIV e XVIII. 16 e 18. Pode descer. Eu já volto, tá? Estabeleça a relação existente entre as expedições de apressamento e as atividades econômicas desenvolvidas pelos habitantes da capitania de São Vicente. Em seguida, identifique o efeito dessas expedições para a colônia portuguesa na América. Voltei. Pessoal, vocês repararam que a UERJ, ela está buscando muitos mapas nessa questão? Vocês repararam? Vocês têm que observar a prova. Vamos lá. Quando você chegar no dia 3, você tem que ler a prova inteira de história, sem marcar nada. Vocês viram o Enem? Como caiu questão sobre a mulher? Mas quem se tocou, se deu bem. Mas quem não se tocou, ficou de bobo, entendeu? A prova tinha uma lógica. Eu preciso muito desse tempo a mais, porque eu gosto que vocês façam, eu gosto que vocês leiam. A aula tem que ser ativa. Vocês gostam muito dessa aula que só o professor fala. É claro que isso é bom, mas para a UERJ isso não é bom. Joelma, fica até a hora que você puder. A gente precisa trocar, entendeu? Esse estilo vai te aprovar. Tá bom? Vamos lá. Repete o texto todo de novo. Sabe um pouquinho, Thaís? Quem está lendo? Carol. Carol, bota mais força aí. A Carol é de medicina e está aqui com a gente, hein? X9, mas é a melhor. Fala, amiga. Vamos lá. As expedições destinadas ao apressamento de indígenas constituíram, como se pode observar no mapa abaixo, a principal atividade realizada pelos bandeirantes paulistas entre os séculos XVI e XVIII. Vê a pergunta. Estabeleça a relação existente entre as expedições de apressamento e as atividades econômicas desenvolvidas pelos habitantes da capitania de São Vicente. Em seguida, identifique o efeito dessas expedições para a colônia portuguesa na América. Pessoal, agora é a minha vez, tá bom? Na primeira foram vocês, agora sou eu. Pessoal, bandeirantes. Bandeiras, bandeirantes. O que são bandeiras? São expedições particulares que vão além de Tordesilhas. Sempre tem a questãozinha de Brasil Colônia, né? Pois é, eu até tinha vídeo sobre isso, vocês viram. Mas o que é
uma bandeira? É uma expedição particular que vai além de Tordesilhas. Ou seja, ela ultrapassa os limites. Quem é que faz as bandeiras? Os bandeirantes. Quem são os bandeirantes? São os paulistas. Na capitania de São Vicente. São Vicente é o primeiro nome de São Paulo, sabia? São os vicentinos. Os vicentinos não deram sorte com a cana-de-açúcar. E aí eles tiveram que se virar nos 30. E criaram 3 tipos de bandeiras. Bandeiras de apresamento. Bandeiras de prospecção. E sertanismo de contrato. Fica esperto, ó, você viu que caiu, né? Vamos lá. Mas só perguntou uma coisa. Se ferrou, tu veio na aula, vai estudar tudo. O sertanismo de contrato é uma sacanagem. Eu odeio os bandeirantes. Por quê? Porque os bandeirantes perseguiam negros foragidos para escravizar. Foram eles que destruíram o Quilombo dos Palmares. Domingo Jorge Velho foi o nome desse sacana. Era proibido escravizar índio. A igreja era contra. E o português priorizava o negro. Só que o paulista, o bandeirante, ele criou topa tudo por dinheiro. Tua mãe e tua avó acham que foi o Silvio Santos. Mentira. Ensina para elas. Quem criou topa tudo por dinheiro não foi o Silvio Santos. Foram os bandeirantes. Então, eles perseguiam negros foragidos. Sertanismo por contrato. Sonhavam com ouro que eles acharam no Brasil. Bandeiras de prospecção. E também tinham as bandeiras de apresamento. Era proibido escravizar índio. Acho que eu troquei na outra aqui, vou corrigir para vocês. Bandeira de apresamento é para transformar índio em escravo. Isso era proibido. Mas eles faziam. Então, vou repetir para quem está anotando para não ter erro. Bandeiras de apresamento. Perseguição de índios para a escravização. Sertanismo por contrato. Captura de negros foragidos. E bandeiras de prospecção. Em busca do ouro e dos metais preciosos. Ok? Essas são as 3 bandeiras. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Eu estou vendo aqui o chat, tá? A Juliana pediu para eu repetir. Vale a pena, pessoal, que pode cair para vocês, tá bom? Vamos lá? Tipos de bandeiras. Bandeiras de apresamento, que é para escravizar índio, apesar de proibido. Isso aqui como é que é o Brasil, né? Proibido, mas rola, né? Bandeira de prospecção, para buscar ouro e prata. Eles que acharam. Em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Quem achou ouro no Brasil foi o paulista, não foi o português. Cuidado com isso, hein? E sertanismo por contrato, ou de contrato, que é para perseguir negros foragidos. Tá bom? Alguma dúvida? Posso seguir? Bom, agora lê para mim a pergunta de novo. Carol, tem que ser muito devagarinho, que aqui é elite, o pessoal escreve muito, entendeu? Sabe? Só a pergunta? Aqui não é só cortar a perna dos professores, não. Aqui é humanas, história. Uhul! Vamos lá. Estabeleça a relação existente entre as expedições de apresamento e as atividades econômicas desenvolvidas pelos habitantes da capitania de São Vicente. Em seguida, identifique um efeito dessas expedições para a colônia portuguesa no América. Bom, a aluna Rania,
Fonseca, ela perguntou de que forma eles usavam essas bandeiras. Não era para comemorar a Libertadores como nós tricolores, né? Ai, ai, ai. Essa tua pergunta, Ana, tem a ver com a pergunta da prova. Por quê? Porque a cana-de-açúcar, ela só deu certo em Pernambuco, no Nordeste. Ali naquela região deu errado. Então, a forma deles de sobreviver, não morrer de fome, era essa: sonhar com ouro, bandeiras de prospecção. O perseguir negros foragidos, sertanejos de contrato. E escravizar índio, bandeira de apresamento. Então, essa forma de atividade econômica era para a sobrevivência dos bandeirantes paulistas, entendeu? Qual é a segunda pergunta? Isabel, estou na segunda, tá? Em seguida, identifique um efeito dessas expedições para a colônia portuguesa na América. Bom, é claro que vocês são livres. E ela não pediu o principal. Mas eu acho que você, que estudou desde criança, qual é o principal efeito das bandeiras? O descobrimento da mineração. O surgimento da atividade mineradora no Brasil. O cara da banca queria isso. Claro que vocês vão botar outras coisas, certas. Mas a principal consequência das bandeiras é a descoberta da atividade mineradora. Também pode botar guerras dos emboabas. Emboaba é quem é de fora. Vamos aproveitar a Coral que está aqui, vamos zoar. Se tiver alguém aqui de química, quem é de química é o quê? Emboaba. Tem que botar para correr. Tá falando o quê daqui? Sai! Emboaba é o português, que não era da área. Quem é da terra? Quem é a raiz? Somos nós. A Jéssica está aqui porque ela é pedagoga da área de humanas. Uma seleção profunda, entendeu? Vai que é uma espiã, uma enfermeira. Eu, hein? Então, a principal é a descoberta da mineração. Mas também pode botar a guerra dos locais, se você não quiser escrever paulista, dos locais, contra os emboabas. O emboaba é o forasteiro, é o português. É um aluno de química na aula de história. Tá perdido, né, cara? Só eu vou dar as 10 ovadas. Mesmo que vocês peçam, para, William. Eu vou meter umas 10 ovadas. Tá fazendo o que aqui? Olha, Isabela, tchau. Muito bom. A Isabela botou expansão do território além de Tordesilhas. Quer dizer, eu adaptei, né? Mas é isso. Ultrapassou as fronteiras além de Tordesilhas. Tá bom? Não balançar a bandeira não, amor. É porrada mesmo. Aqui é aula de história. Tiro, porrada e bomba. Bandeira é o contrário de entradas. Você já ouviu o que são entradas? Entradas são expansões oficiais. Até Tordesilhas, portuguesas. A bandeira é o contrário das entradas. Cuidado com isso, hein? Matheus, muito bom. Interiorização do território. Isso aí. Deixa eu ver aqui as respostas. Ana Vitória. Aqui, Jéssica, se você não ler a resposta dele, ele fica chateado, entendeu? Ele quer dizer que está certo, só para ver se está certo, entendeu? Às vezes eu só leio o nome. Está certo, Ana Vitória. 2, está certo, Tuane. Muito bom. Rania, bandeira de bandeirante, tá bom? Não é no sentido que você imaginou, não, tá? Tem uma bandeira, é claro. Isso é comum nas tropas, né? Mas não é uma coisa expansiva, não. Bandeirante é uma das coisas que existem de pior na nossa história. São mercenários. São mercenários que fazem tudo por dinheiro. E que acabaram achando ouro. Eu posso mudar, galera?
Matheus, na hora de levantar a mão, não tem nada a ver com a nossa aula. Aqui você abre o microfone, fala. Que maneira levantar a mão, cara? Eu, hein? Professor, só É pegando um muito gancho. chique, hein? Professor, só pegando um gancho nesse tema do Círculo do Ouro aqui do Brasil, a divisão dos estamentos. Naquela época não eram classes sociais, né? Eram estamentos, se é que posso dizer assim. É muito E forte o estamento. É muito forte. eram. Qual é a palavra certa que eu posso empregar? Classe social também não, né? Classes só. Matheus, eu vejo que você tem muita informação e por isso você derivou. As capitanias hereditárias são de inspiração feudal, porque Portugal não tinha recursos para fazer isso. Mas nós não podemos dizer que o esquema era estamental, por conta da miscigenação. Por exemplo, o paulista, ele se achava dono da terra. Já não é português esse paulista, porque isso aí é no século XVII, entendeu? Só português e índio era no século XVI no início. Então já tinha uma população brasileira. Então eu não daria nome estamento. Talvez Professor, o meu fosse melhor. Mercenários, índios, portugueses. Talvez o meu sim. fosse melhor. E aí, a divisão da sociedade daquela época, a sociedade mineradora, ficaria no topo os mineradores, a sociedade, os exploradores portugueses. Embaixo ficaria os portugueses vindo de Portugal nessa época. E depois Agora eu gostei. Agora eu gostei. Na sociedade açucareira, que você não perguntou, É que eu estou mas é uma pensando em. revisão. Aham. Deixa eu falar. Na sociedade açucareira, no topo está a igreja e o senhor de engenho. Na sociedade mineradora, que você comentou, no topo está a igreja e a elite mineradora. Ah, entendi. Foi? Foi. E aí, esse pessoal, os bandeirantes, eles ficariam numa classe abaixo, então. Deviam estar na cadeia, né? Mas eles seriam uma espécie de intermediários, entendeu? Tá. E eles ficariam no mesmo patamar do pessoal que veio de Portugal nessa mesma época. Não. Quando eles acham ouro, eles mudam de patamar. Entendi. Eu era um bêbado, só vivia drogado. Hoje estou curado, encontrei ouro. Então, quando eles encontram ouro, a vida deles muda, entendeu? Olha, seria uma espécie de burguesia assassina, entendeu? Mas olha só, eu expliquei, porque a cana-de-açúcar não deu certo, entendeu? E aí eles não tinham muitas opções, entendeu? Deixa eu ver aqui. Até porque a cana-de-açúcar deu mais certo no Nordeste, no litoral nordestino, né? O quê? Até porque a cana-de-açúcar deu mais certo no litoral nordestino, Sim, principalmente por causa do Pernambuco, clima, né? do solo. Isso aí. Vamos lá, deixa eu ver aqui o pessoal. Comentei. Tá muito bom. Tá muito bom, Isabel Pinheiro. Mariana. Vocês notam que quando o assunto é mais fácil, vocês desenvolvem mais? Essa é a ideia da UERJ. A Mariana com Y é um show aqui, né? Oposição dos grupos jesuítas está certa. Muito bom. Eu botaria sempre a mineração, porque isso é que importa, entendeu? Eu já expliquei para vocês uma vez. Século XVI e XVII, açúcar. Século XVIII, mineração. 19 até 1930, café. Isso na prova do Enem ajudou muito. Em 1930 em diante, indústria. Vamos lá?
Posso mudar? Alguém quer comentar mais? Vamos lá, questão 3. Jéssica, tá vendo aqui? Tá mantendo os 30, já viu? Tô vendo, ainda estamos ganhando do GEL, hein? Estamos na frente. Ô, Jéssica, para com esse negócio de paz e amor. Aqui é o ERJ, é tiro, porrada e bomba. Se junte a nós. Gente, vamos levar a Jéssica para o cinema? Eu quero, hein? Gente, é que vocês são muito bonzinhos. Nós temos uma pedagoga só nossa e de linguagens. Ela não pode nem entrar no grupo lá de medicina. Vou até mandar remover. Tem que se preocupar com todo mundo, não. Tem que se preocupar só com a gente aqui de humanas. Só com o teu time. Galera, procurem ela. Procurem orientação psicológica. Façam um plano de estudo, entendeu? Professor, posso Oi. dizer que uma diferença, caso pergunte isso na prova, uma principal diferença entre os bandeirantes que faziam bandeira de prospecção dos faiscadores é que os bandeirantes eram pagos para fazer isso pela corte portuguesa, os faiscadores faziam por conta própria, para benefício próprio. Eu acho muito difícil essa relação, mas está certo. Um seria pago para fazer e o outro faria por benefício individual, para enriquecer. Sim, Se sim. bem que não tinha muita mobilidade social nessa época, né? Na mineração, sim. Chica da Silva, a negra que virou poderosa. Não, eu digo para as classes que eram exploradas, tipo os escravizados. Até os miscigenados não tinham muita mobilidade social. Os faiscadores conseguiam até uma certa mobilidade. Na mineração, mais que no açúcar, com certeza. Sim. Só virar trabalhador livre já era uma vantagem. Mobilidade social não é só ficar rico, é deixar de ser escravo para ser livre, deixar de ser servo para ser livre, entendeu? Então, nesse sentido, tem muita ascensão social na mineração. Vamos lá? Questão 3. Jéssica, lê essa poesia para a gente, vai, essa canção. Vamos ouvir a voz da nossa pedagoga. Deixa eu ver se eu consigo daqui. Não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida. Viver é lutar. A vida é combate, que os fracos abate, que os fortes e os bravos só pode exaltar. E pois que és, meu filho, meus brilhos reveste, tamoio nascestes, valente serás. Sê duro guerreiro, robusto fragueiro, brasão dos tamoios na guerra e na paz. Porém, se a fortuna, traindo teus passos, te arroja nos laços do inimigo falaz. Na última hora, teus feios memora, tranquilo nos gestos, impávido audaz. Olha que lindo. Continua a questão aí, cortou para mim. Acho que essa é das bandeiras. Tá na metade. É que tem um início aí também, antes da poesia. Consegue ler? Avança aí, por favor, na questão. A questão tem que descer. Gonçalves... Ah, tá, ele. Vamos lá, continua, Jéssica, tá linda. Identifique em Canção do Tamoio um elemento integrante da proposta de construção da identidade nacional brasileira. Justifique também a utilização desse elemento pelo movimento romântico. Bom, aqui ele mesclou com literatura, né, o romantismo. Eu já falei que nem todo mundo faz literatura, e aí a prova de história ela pega um pouco de geografia, um pouco de filosofia. Ou seja, o aluno deve ter alguma noção, né? Mas olha o texto, você tem que olhar o texto. Identifique em Canção do Tamoio um elemento integrante da proposta de construção da identidade nacional. Ok? Aí você lê uma, lê duas, lê três,
Deixa eu ver o pessoal do chat, meus amigos do chat. Ah lá, estamos com 32 de novo, hein? Ó, deixa eu ver aqui, ó. Já tem gente aqui, ó. Ana Vitória, em Canção do Tamoio podemos identificar a idealização da imagem dos indígenas, que é uma característica que compõe o romantismo brasileiro, que exalta a imagem do nativo para a construção de um sentimento nacionalista. Claro que, mas é fácil. Muitos não acham fácil, mas é uma interpretação de texto com acúmulo do aluno. Excelente, Ana Vitória. Mariana, um elemento presente no texto é a idealização da figura do índio. Isso aí, como herói, guerreiro e valente. Isso aí. Povos originários. Gostei, Mariana. Esse é o nome. Peraí. Ai. Foi mal, galera. Esse é o nome que tem que botar. Povos originários. Isso aí. Parar com esse negócio de índio. Muito bom, Mariana Prada. Deixa eu ver. Juliana Salvador. Se você que tem dificuldade, copia as respostas dos outros alunos. Um aprende com o outro. Relevância dos tamoios. Distinção. Muito bom. Tuane. Indianismo, característica do romantismo. Olha, Tuane sabe tudo de literatura. Beatriz, indianismo. Ana Carolina, está muito bom. Jéssica, isso aí acontece porque normalmente muitos não fazem, mas aqueles mais antigos, eles fazem pesquisando, aí não tem jeito, né? Aí é uma disputa de quem escreve melhor, entendeu? Ana Carolina, obrigado, Flávio. Isabel Pinheiro. Ok? Vocês notaram que essa questão era mais interpretativa? Ou não notaram? Notaram que na 2 ele cobrou índios e negros e na 3 ele voltou no mesmo assunto? Só que de outra maneira? Usando a canção? Professor, me tira uma dúvida, por favor. Se a pessoa não soubesse romantismo, não ia saber. Você tem razão. Mas essa coisa de transformar o índio herói aparece no modernismo. Não era tão difícil associar, né? Mas se não soubesse, melhor para nós, né, Ana? Entendi. A Ana está dizendo que vocês têm que tomar cuidado, né, com o básico, entendeu? Semana de Arte Moderna. Mas é muito difícil um aluno de História, de Humanas, não ter nenhuma noção de literatura, né? Mas eu estou satisfeito. Vocês querem falar, perguntar? Pode mudar? Professor. Eu quero fazer às 10, tá? Já temos 1 hora de aula, falta 1h30. Você não é obrigado a ficar 2h30, mas foi votado isso. Por exemplo, o grupo de literatura, de linguagens, eles votaram por 1h30. Por isso que as aulas dele têm só 1h30. Eles é que votaram. Eu estou respeitando as votações. Ô, Jéssica, saiu alguém nosso, não é? Só não sei quem foi, porque estava com o símbolo da web, ótimo, né? Então nós estamos com 33. São 36 menos 3. Exato. Isso. Olha o pico aí, 33. Feliz da vida. Vamos lá. Professor. Posso mudar? Professor. Fala, amigo. O romantismo que eu andei observando, essa é a segunda questão que eu vejo, está muito relacionado ao romantismo aqui no Brasil. Mas eu também vi o romantismo no conteúdo programático ligado ao processo que teve, aquele processo de, na verdade, aquelas revoltas da primavera dos povos que aconteceram na Europa. Sim, socialismo utópico. Isso. Vai aparecer, e aí, a gente vai ver isso.
Então, aí uma pergunta que eu ia te fazer. Geralmente, quando cai na UERJ, cai mais relacionada a Brasil ou essa questão da Europa, que também Não, era um nunca cai. movimento... Nunca cai geral. E Brasil é Ah, muito tá raro, bom, entendeu? tá Brasil é bom, muito raro. Mas a entendi. gente ficou dividido, eu e vocês, porque eu achei que era meio natural, entendeu? Que enche a bola do índio é um tipo de romântico, é uma visão romântica do Brasil. Mas a Ana Vitória achou que o aluno tinha que ter uma certa base. Então, normalmente é muito pouco, entendeu? Qual era a ideia? A ideia era o aluno deixar em branco a parte do romantismo, entendeu? Tipo assim, a banca pensou um pouco como a Ana, mas eu acho que não daria muito certo, porque o aluno ele vai esticando, esticando, acabava acertando, entendeu? Então, aí nós temos duas visões, a da Ana, que o aluno podia se enrolar, e a minha, que era meio banal, assim, que o aluno ele pega do Você, texto, tem aluno que copia do texto e escreve, entendeu? você acha que é uma questão mais interpretativa do que conteudista, então, né? Pois é, a minha opinião, era mais de interpretação. O que, que você acha, Jéssica? Você está aí ainda? Oi, William, não entendi. Você achou essa questão mais interpretativa ou mais conteudista? Essa do PAM eu achei mais interpretativa. Pois é, eu já conversei isso com vocês. Não adianta muito conteúdo, aqui é básico, entendeu? Bom, mas sempre é bom o conselho da Ana, da Ana Vitória, que a pessoa dá uma estudadinha, dá uma olhadinha, não custa nada, entendeu? Se Por sente exemplo, inseguro, essa entendeu? questão do romantismo na Europa é bom dar uma olhada porque serviu como um processo de unificação dos países, entendeu? Os países Não, que mas estavam indo para... Mas, vai confundir os alunos. A gente vai ver isso em outras questões. Primavera dos povos, socialismo utópico, porque tem um nacionalismo. outro viés também, né? Eu vou lembrar de você sem confundir eles agora, tá bom? Tá ótimo, professor, obrigado. Esse nacionalismo é de exaltar a beleza, a natureza, os índios. Tipo assim, o que eu digo? O mundo é uma merda, mas vocês são legais. O Brasil é uma merda, mas vocês são legais. Ou seja, a minha visão é uma visão não romântica. O texto é um texto que exalta, entendeu? Aí, ô Jéssica, subiu para 32. Você viu que foi 32? Com Sim, 6, sim, com 6, 38 menos 3, 35. Você viu isso? tô vendo. Tá bombando. Não vai me roubar, não. Vamos lá. Agora, bandeiras do Brasil. Um pouco mais difícil, essa aqui. A proclamação da República no Brasil, amanhã, em 89, instituiu a necessidade de revisão dos símbolos nacionais. Olha, eu posso fazer 10 minutos sobre a proclamação, um vídeo, mas só para nós. Nada de todo mundo. Quem quer, bota assim, sim, 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 sim. Aí eu boto meio-dia, tá bom? 10 minutos sobre a proclamação. Tá bom? Mas não é pra ficar compartilhando por aí, não, pô. Hein? A proclamação da República no Brasil, 89, instituiu a necessidade da revisão dos símbolos nacionais. Só um minutinho. Às vezes eu aperto o negócio aqui e cai. A nova bandeira, por exemplo, expressou rupturas e continuidades, bem como a valorização de determinadas ideias para o novo regime. Eu acho essa mais difícil. A corrente, essa é fácil, a corrente político-filosófica que interferiu na remodelação da bandeira brasileira. E o argumento dessa corrente para a condenação do regime monárquico. Pessoal, prova com muita bandeira, muito gráfico, mas a primeira pergunta não tem nem o que comentar, né? É o positivismo.
tá? Positivismo de Augusto Conte, isso aí. Ou seja, agora sim, Ana, se não sabe que é positivismo, acabou. E aí não vai saber o resto de jeito nenhum. Ok? Então, a segunda parte era mais importante. A primeira valia meio ponto. O positivismo era meio básico, entendeu? Agora, por que eles criticavam a monarquia? Já vou falar um pouco disso amanhã, mas eu vou fazer... Carolina, Oi. eu não queria te incomodar, mas eu tenho como fazer esse negócio de 10 minutos no Instagram com meu filho e postar para eles? Sim, você pode fazer uma live, você pode gravar um vídeo, a gente pode falar. Eu faço a live com quem tiver afim e depois eu pego o link e ponho no grupo, é isso? Isso, depois ela fica salva lá. E aí todo mundo pode acessar através do link. Tá bom. Pode ser no meu Instagram que é mais fácil, tá? Tá bom. Então amanhã, meio-dia, no meu Insta, vamos fazer ao vivo. Aí dá para perguntar, tá bom? E quem tiver outra coisa para fazer, vê o link, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver o chat. Deixa eu ver o chat. Quero ver se fez ter feito essa. Ah, tem bastante gente, ó. Joel. Isso, símbolo do atraso. Muito bom. Juliana Salvador. Esse muito bom foi para Joelma, tá? Juliana Salvador. Estagnação do sistema. Isso aí, muito bom, Ana Vitória. Muito bom. Progresso nacional. A Ana Carolina ela fez uma resposta curtinha e certinha, entendeu? Muito bom. Tudo bem, Lucas, a gente põe. A gente dá um jeito aí. Porque não cabe no Zap 10 minutos. Cabe 10 minutos no Zap? Para eu gravar, não, né? Acho que não, William. Só no Facebook. Facebook serve para você, Lucas Matheus? Isabel, perfeito. Perfeito. Bom, eu sempre converso com eles, até a questão 4, normalmente é muito fácil, assim, eu faço com o maior carinho, já estamos aqui 1 hora e 10 minutos, mas é muito fácil, né? Alguém quer perguntar ou pode mudar? Mas ganharam proclamação da República amanhã. Vamos lá, questão 5. Inglaterra. Meu Deus. Eu já falei com vocês. Um ano na Inglaterra, outro ano na França, um ano na Inglaterra, outro ano na França. Tá? Aliás, o nosso filme está chegando dia 23. A gente tem que escolher o local do filme. Estava ganhando o Rio de Janeiro. Eu dei 2 opções, Rio e Niterói. Estava ganhando o Rio de Janeiro. Mas depois a gente fala isso, tem muita aula. Até o dia 23 tem muita aula. Mas eu quero. Eu vou nem que seja sozinho. Quem vai ao cinema comigo ver Napoleão? Tomara que caia na prova se tu não for ver. Mirella, Ana Vitória, Júlia Sodré. Vamos, pessoal. Poxa, é um filme, Amanda Martins. Já tá bom, já tem 4. Ingrid, Thaís Pampolha. Pode levar namorada, mãe, pai. Cachorro acho que não pode. Vamos, pessoal, vai ser emocionante. Estou falando para vocês. Mariana,
Tu vai no banheiro, o pessoal vai perguntar, número 1, número 2. Vamos lá, questão número 4. É 5, né? Desculpa. Vamos lá. Tem uma imagem aqui. A evolução das cidades. Me parece fácil. Mas vamos lá. Lê aí, Thais Maria. Doutora Thais Maria. Você está aí ainda, doutora? Doutora Thais Maria. Oi, tô aqui sim. Thais Maria também é nossa, pessoal. É formada em Direito. Na última UERJ foram 10 em Direito. Na penúltima foram 8. E agora? Quantos vão passar em Direito agora? Ah, Bater recorde esse ano. vai lá. Cidade de Birmingham, Inglaterra, 1886. Coquetal. Cidade da Coca-Cola. Cooktown era uma cidade de tijolos vermelhos, ou melhor, de tijolos que seriam vermelhos se a fumaça e as cinzas permitissem. Cidade de máquinas e de altas chaminés. Apresentava muitas ruas largas, todas iguais, e muitas ruazinhas ainda mais iguais, cheias de pessoas também muito iguais, pois todas saíam e entravam nas mesmas horas, andando com passo igual na mesma calçada, para fazer o mesmo trabalho, e para elas cada dia era parecido com o da véspera e com o dia seguinte. A Revolução Industrial provocou grandes mudanças em algumas cidades inglesas a partir do final do século XVIII. A imagem de Brigham, de 1886, e o fragmento do romance Tempos Difíceis, publicado em 1854, apresentavam sinais dessas transformações. Apresente uma mudança causada pelo processo de industrialização nas cidades inglesas e uma de suas consequências para as condições de vida do operariado. Oi, gente, Ângela Gomes entrou. Boa noite, Ângela. Ô, Thaís Maria, ô, Carol, ô, Jéssica, avisa lá que a gente vai até as 9h30. Dá tempo de entrar nesse trem aí, nesse vagão. Questão fácil, né, pessoal? Uma mudança causada pelo processo de industrialização nas cidades inglesas. Crescimento populacional. Proliferação de cortiços, de moradias de baixa qualidade. Muito fácil. A Revolução Industrial é o quê? É a evolução da capacidade produtiva. Só que ela não melhorou a vida das pessoas. Só da burguesia, que dividiu a sociedade entre quem tem os meios de produção e quem vende a força de trabalho. É o caos. É um amontoado de pessoas. Não dá nem para falar que é uma urbanização. Seria muito chique, entendeu? Aí ele pergunta também uma de suas consequências para as condições de vida do operariado. Baixos salários, péssimas condições de trabalho, longas jornadas. A jornada de trabalho era 16 horas. Crianças e mulheres eram a maioria da mão de obra. A mulher trabalhava até pouco antes de dar à luz, de ter o filho, e voltava imediatamente depois. Era um inferno por isso na Revolução Industrial. Era um inferno. Mas vamos ver os alunos. Deixa eu ver os alunos. Jéssica, está aí ainda? Tô sim. Olha como é que eles são diferentes. Isso é um elogio, tá? Alunos. Quando é uma crítica, eu deixo claro. Fui no banheiro. Ih, vou levar um noivo. Vai na Vitória, leva um noivo. Não perguntem, Mariana. Tu já disse tudo. Densidade demográfica, isso mesmo, Matheus. Vida sem CLT, sem leis trabalhistas. Reparou, Jéssica, como eles são afiados? Sim, estão sabendo de tudo. É um estilo mais ativo, o aluno tem um papel mais ativo, entendeu? E aí Sim, debatem, evitam errar para não ganhar bronca, entendeu? Mas eu estou aqui para isso, para ajudar, para corrigir o erro, entendeu?
Mas vamos lá. Deixa eu ler aqui, senão vocês vão chorar. Ana Vitória, perfeito. Inserção da mulher no ambiente de trabalho. Na verdade, não é porque precisavam de mais operários, é porque a mulher ganha menos, entendeu? Mas valeu. Juliana. Concentração. Poxa, a Juliana usou uma parte do texto, olha que lindo. Muito bom, Juliana. Desemprego caracterizado pela substituição da mão de obra. Sim, porque você não valia nada, cada lida mais valia. Vamos imaginar que a pedagoga da turma de medicina tenha perdido o emprego. Ou abandonado. Não aguentam eles. Quem é de psicologia, você é de humanas, que peso 2 é história, você é nosso. Não vai puxar o saco de medicina, não, porque eles dizem que vocês não dão receita, psicólogo não dá receita, se não dá receita não é médico. Presta atenção, hein? O sangue de vocês é aqui, hein? Aqui é o sangue de vocês. Ai, 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 ai. Tem alguém de psicologia aí hoje? Tem ninguém de psicologia. Viraram a casaca, estão em química. Ah, não. Sei lá. Ah, tem, ó. Rânia, Ana Vitória, Luviana, Lorenice. Antigamente eu ficava sem jeito, porque vocês têm aula de biologia também. Agora não tem mais jeito, não tem mais falta de jeito, não. O coração de vocês é vermelho, é de humanas, vale 40 história na prova de vocês. E a biologia é mais tranquila, porque não tem química, é meu amigo de cru, entendeu? Mas vamos lá. Deixa eu conversar com vocês uma coisa. A pedagoga da medicina se chama Daniela. E aí ela perdeu o emprego. Ok? E a Jéssica ficou com pena. A Jéssica tinha uma fábrica de sapato. A Jéssica montou uma fábrica de sapato, teve sucesso. E deu um emprego para a Daniela. Primeira semana, a Daniela queria ir para a balada. E aí falou, tia Jéssica, me arruma um dinheiro aí, poxa, eu trabalhei a semana inteira. A Daniela, atenção, isso é sério. A Daniela, ela produziu 10 sapatos naquela semana. E a tia Jéssica pagou 3. Vai lá, minha filha, vai lá desencalhar, 3 sapatos para tu. Peraí, ela não fez 10 sapatos? Mas só recebeu 3. 10 menos 3 dá 7, não é? 7 é o quê? A mais-valia. É a diferença entre o que o trabalhador produz a mais, 10 sapatos, e o que ele recebe a menos, 3 sapatos. Ok? Alienação do operário. Tá certo, Mariana, tá certo. Mas eu achei fácil essa questão. Escreve aí no chat. Fácil, regular ou difícil? Para eu ver o que vocês acharam. Meio bobinho, entendeu? Tá, você está na prova da UERJ, o cara pergunta, explique o que foi a Revolução Industrial. Qual é a explicação? Foi a evolução da capacidade produtiva, substituindo a manufatura pela maquinofatura. Se ele perguntar por que a Revolução Industrial começou na Inglaterra, e Jéssica, quer ver eles errarem? Agora vai. Pode mudar para 6 aí, enquanto eu torturo eles aqui. Por que a Revolução Industrial começou na Inglaterra? Vai no chat, vai. Chora, não vou. Chegou a hora, vais me pagar. Pode chorar. Ah, Tuane, você é uma sem graça. Porque foi o primeiro lugar do mundo onde a burguesia chegou ao poder. Tá bom? Por causa da Revolução Puritana e Gloriosa.
Tinha mais capital primitivo? Tinha, Ana Vitória. Mas Portugal já teve, a Holanda já teve e não fez Revolução Industrial. O que explica o pioneirismo inglês é que lá foi o primeiro lugar do mundo que a burguesia chegou ao poder. Tá? Essa é a resposta. Isso que levou ao ato de navegação. A resposta é política. É porque lá a burguesia chegou ao poder político primeiro. Se a burguesia chegou ao poder, ela vai priorizar o quê? O comércio ou a agricultura? O comércio. O capitalismo ou o feudalismo? O capitalismo. Tá bom? Beleza? Mas vamos lá. 6. Pode mudar, pessoal. A 6 é curtinha, né? Pode ler para mim? Questão 6. O problema agrário está na base dos conflitos sociais e políticos da história do México, desde a independência até a Revolução. Todas as tentativas de mudança estrutural, independência, reforma, porfiriato, revolução, decorrem da necessidade essencial de resolver essa questão-chave. Identifique o problema agrário ao qual se refere o autor do texto e estabeleça sua relação com a Revolução Mexicana de 1910. Pessoal, é muito raro cair México, mas 2010 foram 100 anos da Revolução Mexicana, entendeu? Naquela época é previsível. Lembra que eu falei da Coreia? O pessoal riu, caiu no Enem? Fazer o quê, né? É fogo, né? Então, essas datas aí, que a gente vai trabalhar na última semana com mais força, como eu fiz no Enem, essas datas aí, elas são necessárias. Olha aqui, ó, eu estou tentando ver aqui ver a pergunta e está pulando aqui o chat. O problema agrário está na base dos conflitos sociais e políticos da história do México, desde a independência. Que problema é esse? Concentração fundiária. Poucos têm quase tudo e muitos não têm nada. Era muito boba, entendeu? Claro que o aluno reclama, xinga, eu conheço o aluno, mas não tem sentido, que é o mesmo problema do Brasil, de qualquer outro país da América Latina, a concentração fundiária. Eu podia ir mais atrás, dizer que os crioulos, eles eram uma espécie de elite rural, e eles vão ter muita força nessa época, mesmo após a independência, entendeu? E aí ele pergunta, estabeleça a sua relação com a Revolução Mexicana. Pessoal, a Revolução Mexicana, eu vou fazer um comparativo aqui, que aquela moça que ganhou o livro, a Júlia com Y, ela tem. Mas eu vou deixar vocês sofrerem um pouquinho. A Revolução Mexicana, ela tem como eixo central a reforma agrária, proposta pelos líderes Zapata e Pancho Villa. Pronto, falei. Mas a pergunta é, qual revolução comunista tinha como eixo a reforma agrária? Deixa eu ir para o chat aqui. Jéssica, olha isso, ó, 1h30 de aula, ainda tem 30, viu? A Jéssica saiu? Não, tô aqui, William. Muito bom, muito bom. Se sair, não faz que nem aluna, não. Pô, disse que foi fazer número 2, pô. Sentiu o cheiro aqui. Pessoal, qual é o nome de outra revolução famosa que nasceu também lutando pela reforma agrária? Já falou Revolução Mexicana? Essa é para te quebrar, não é russa. Vamos, que outra revolução importante
que está ainda em vigor, nasceu pela luta a favor da reforma agrária? Professor, perdi, já falaram sobre Revolução Mexicana? Tem livro, tem internet, tem tudo. Mas eu vou te falar, meu amigo, aqui é aquelas questões que caem às vezes sobre Uganda, África, uma múltiplas coisas. Aqui o aluno tinha que ter uma base, entendeu? O texto fala da terra. Qual é o problema? Concentração fundiária. E qual é a relação disso com a Revolução? Ué, porque os camponeses sonharam em repartir a terra de forma melhor. Isso aí é lógica, é bom senso, é como se fosse 2 mais 2 igual a 4, entendeu? Quando houver um assunto que você não sabe, você tem que tentar ver o contexto, entendeu? Ô, Juliana, você chutou tudo, hein, Juliana? Tu chuta tudo, hein, Juliana? É chinesa, cubana não. É chinesa, é isso aí. A Revolução Chinesa nasceu da luta pela reforma agrária. Muito bom. A cubana não era um eixo central, fazia parte. Era uma promessa. Aí tu chutou as duas, né? Tá certo. Toma jeito, mulher. Deixa eu ver as respostas aqui. Vai lá ver, Jéssica, como é que tá a química pra gente zoar. Problema agrário ao qual se refere concentração. Mariana, você escreveu lindamente. Confito de fornecer. Que isso, Juliana? Mariana. Gente, olha a Mariana, cara. Olha isso, Jéssica. Socorro. Juliana Salvador. De novo, não. Isso. Muito bom. Esnobou. William, 24 no GEL, tá caindo lá. Nós batemos 35, né? Estamos com 30. Sim. Deus seja louvado. Olha isso aqui. Levou a lei dos baldios, que podia apropriar terra. A lei do baldio é isso, que podia apropriar terra indígena. É verdade. Que lindo, cara. Ana Vitória. Plantation. Gostei. Pode ser, né? Que o pessoal aqui gosta de dar show, né? E hoje tem pedagoga. Muito boa. Você sente o nível das respostas, ô Jéssica? 7, pessoal. Sim, eles estão por dentro, eles sabem do que eles estão falando, eu tô achando bem Não, legal. porque eles fazem Debate eles também. pesquisam. É um outro tipo de aluno, estou te falando. Não é má vontade minha com os outros. É porque realmente eles são diferentes, né? Eu acho que eles são Na seus matemática. queridinhos, hein? Na matemática eu falei assim, e aí, vou botar 2 aulas de matemática para vocês, hein? Eles ficaram em silêncio, cara. É sério. Vai lá ver. Ah, outra linda. Big Stick. O grande porrete no Mar do Caribe. Vamos estudar Estados Unidos? Vamos, né? Tome uma Coca-Cola. Tem a propaganda. Vamos lá. Quer ler, Jéssica? Jéssica não, ou Thais Maria? Posso ler. Vamos lá. A caricatura acima, de 1904, e o cartaz publicitário da Coca-Cola, de 1944. Para, amiga, para. Aluno, você tinha que marcar 1904, e se você sabe, Big Stick. E no 44, marcar, se você sabe, Segunda Guerra.
Mas vai lá, continua. Apontam para contextos diferenciados das relações do governo dos Estados Unidos com países da América Latina. Cite uma ação da política externa norte-americana para a América Latina decorrente da política do Big Stick, grande porrete. Em seguida, nomeie e explique a nova orientação diplomática dos Estados Unidos para essa região durante a Segunda Guerra Mundial. Que questão linda, gente. Teve um pessoal que teve que sair 7h30. Acho que a gente que tinha compromisso ou votou por 1h30. Mas eu vou seguir, tá bom? Eu vou seguir, que ainda tem muita gente. Aqui, você tinha que saber muito dos Estados Unidos. Doutrina Monroe, 1823. América para os americanos, para impedir a intervenção externa aqui. Depois, teve a Marcha para o Oeste, que tinha o Destino Manifesto, que Deus nos deu o direito de conquistar a América. Não estão na questão, mas é bom saber. E aí vai para o Big Stick, a política do grande porrete. Quais são as ações mais famosas que você podia botar? A criação do Canal do Panamá, que era da Colômbia, e os americanos se separaram. A independência de Cuba, que era da Espanha, e em 1899 se tornou independente com o apoio dos Estados Unidos. E a intervenção na Nicarágua, que é menos conhecida. Então, aqui, ó, cite uma ação. Já a outra é na época da política da boa vizinhança, que queria ganhar a América Latina para os Estados Unidos, contra o nazismo, entendeu? Era uma questão bonita, sendo que era para você explicar. Ou seja, a política da boa vizinhança foi estratégica por causa da Segunda Guerra, o medo do nazismo chegar na América, e aí os americanos deram ajuda econômica, papapá. Viram como era uma questão mais sofisticada, pessoal? Viram? Deixa eu ver a galera aqui que escreve, vamos lá. Isso, Rania, faz o que seu coração manda. Interferência em Cuba, emenda Platt, gostei. Ô, Tuane, essa é só a primeira, tá? Você só botou o Big Stick, mas tá certo. Emenda Platt é uma emenda que dava direito aos americanos de interferir em Cuba. Emenda Platt. Boa vizinha. Muito bom, Juliana Salvador. É isso aí. O americano era malvado, mas aí com medo do Hitler ficou bonzinho. Isso aí. Ana Vitória. Não. Comunismo naquela época, não. Não tinha nem Revolução Russa ainda? Não. Isso. A segunda parte está certa. Querem mais uma explicação? Eu repito. A política de Big Stick é uma política de intervenção dos Estados Unidos na América Central. Os maiores exemplos são Cuba, Panamá, com a criação do canal, e Nicarágua. E era uma política de intervenção militar violenta na América Central. Vê se guarda isso, tá? Big Stick. E nos anos 40 é da boa vizinhança, é para criar aliados, entendeu? Beleza? Tchu-tchu-tchu, tchá-tchá-tchá. Gostaram? Eu acho que você tinha que ter um resumozinho. Doutrina Monroe, 1823. América para os americanos, contra a interferência europeia. Destino Manifesto, ajudou na marcha para o Oeste.
Deus nos deu o direito de dominar a América. Big Chic, política de intervenção militar na América Central. Aí tem política da boa vizinhança, que a gente já viu. E tem mais uma, Aliança para o Progresso, durante a Guerra Fria, que era contra o comunismo e levou até a queda do João Goulart. Que isso aí, volta e meia, um deles cai. Nessa questão caíram 2. Vai lá, muda para 8 aí. Isso aqui a gente já conversou, né? Aquele eixo, nazismo, crise de 29, Segunda Guerra, aquilo cai muito, né? Isso cai, isso é base da aula, entendeu? A prova tem 10 questões, então ela varre o programa todo, entendeu? Eu vou fazer uma brincadeira um dia, tá longe. 10 assuntos que você acha que vai cair, um aluno. E vou guardar, além de mim, para a gente ver quem vai acertar mais. É uma prova previsível, entendeu? A prova discursiva é uma prova onde você é o show, porque você escreve. Na múltipla escolha, o show é a prova. Por isso que a minha aula, você tem que escrever, tentar, pesquisar. Sabe, tu deu um beijo na boca, tudo bem que vocês são um bando de encalhado, mas conseguiu dar um beijo na boca, faz uma discursiva. Foi na igreja rezar, pagar os pecados, faz uma discursiva. Lavou uma louça, faz uma discursiva. Tomou um banho, faz uma discursiva. Até o dia 3 tem que ser hábito na sua vida, entendeu? Ô, Jéssica, quando você falar com eles, você tem que falar assim, já fez uma discursiva hoje? Já fez a Pode redação? deixar, agora vai ser o meu texto, vai ser esse. Entendeu? Porque não tem nada mais importante na vida deles agora do que fazer discursiva e fazer redação, entendeu? Sabe? Eu quero que a gente aprove todo mundo aqui, entendeu? Para eu ficar zoando a meia dúzia de medicina, entendeu? Pô, me dá esse gostinho, cara. Aí eles vão dizer, é fácil, eu falo, faça o escambau, que tem relação internacional, que é difícil, psicologia é difícil, direito é difícil. Não interessa. E se for fácil, fica em primeiro lugar pra gente zoar, entendeu? Bora ser feliz. Poxa. Mas vamos lá. Lê a pergunta aí. Estamos na 8 já, hein? Vai acabar antes das 9h30, hein? Saudação nazista da seleção inglesa antes do amistoso com a Alemanha, 1938. Puxa sacos. Foi mal. Havia um projeto fascista, uma utopia capaz de seduzir homens e mulheres, de arrastar multidões para além das interpretações esotéricas e hipnóticas de um líder único. Durante o período do Entre Guerras, a ideologia fascista teve uma significativa capacidade de atração sobre os indivíduos e grupos de diversas regiões do mundo. Tendo em vista o contexto social e econômico desse período, indique e explique uma prática dos regimes fascistas que tenha mobilizado o apoio popular. Só isso? Só. Mas repara bem, é um tema básico, né, que você sempre espera, e ele quer que você indique e explique um princípio nazista, né? Oi, William, desculpa, pode repetir? Uma prática, indique e explique uma prática dos regimes fascistas. Isso. Bom, a Thais Maria, ela está com o gabarito aí guardado, mas se você botar superioridade racial, você vai tomar um 0. Porque o fascismo, ele é militarista, expansionista, nacionalista,
antiliberal na economia, antidemocrático na política e anticomunista na ideologia. Mas ele não é racista. Entende? Você tinha que marcar fascistas. O nazismo é um tipo de fascismo, assim como o franquismo, o salazarismo. Mas tem que tomar cuidado, porque apesar do jogo ser Inglaterra e Alemanha, é Inglaterra e Alemanha essa pelada aqui? Inglaterra e Alemanha? Isso. Ele fez a maldade com os alunos, entendeu? O aluno desatento foi prejudicado, na minha opinião. O aluno desatento foi prejudicado. Mas eu não estou nem aí, porque eu sempre vi o fascismo de um jeito, o nazismo de outro. O nazismo, ele vai nascer como teoria em 23, quando o Hitler vai preso. Ele tenta dar um golpe, 100 anos atrás, Putsch de Munique, e aí o Hitler vai em cana. Na cadeia, ao invés de darem um lápis para ele, lápis não, uma vassoura, ou um prego, né? Prego batendo no prego, ele ficou sem fazer nada, ele escreveu Mein Kampf. Ele pegou as ideias do fascismo e acrescentou a superioridade racial e o espaço vital. Ele colou do fascismo. Estava dando certo, chegou ao poder em 22. E acrescentou duas coisas. Sabe aquela cola que tu fazia, que tu mudava um pouquinho? Pois é, o Hitler fez igual a tu. Então, a superioridade racial e o espaço vital, a chamada noção de Lebensraum, é só no nazismo. Então, como a pergunta é aberta, fascismos, se você botar superioridade racial, tá fora. E era legal porque você tinha que indicar e explicar. A gente já conversou que quando é para explicar, é para caprichar mais, né? A gente já conversou sobre isso várias vezes. Você tem que desenvolver mais. Deixa eu ver aqui o chat. O fanismo. Aqui eu separaria, Ana Vitória. Eu primeiro indicaria, ponto, depois explicaria. Você fez tudo junto. Solução para a crise do pós-guerra. Eu gostei, mas eu daria essa dica, eu separaria. Eventos. Isabel. Identidade nacional. Crise econômica, exame. Gostei muito, Juliana. Só tem vocês duas? 3? Poxa, eu faço uma propaganda de vocês. Pessoal, podia botar o fim da democracia. Ponto. Porque eles diziam que a democracia era frágil para enfrentar o comunismo. E onde um só manda, não há divisão, não há divergência. É um pouco do absolutismo antigo, lembra? Só que modernizado. Podia também trabalhar o fortalecimento da nação. E aí combatia o internacionalismo, as outras nações, entendeu? Não apareceu aqui, mas o combate ao comunismo. E aí desenvolvia o medo da Revolução Russa, das coisas que aconteciam no período stalinista, também podia. E uma que vocês usaram bem é que, após a guerra, a Europa saiu muito em crise. E o fascismo se apresentava como uma solução para essa crise de desempregados, entendeu? Muito bom. Não pode botar a crise de 29, porque o fascismo na Itália chegou ao poder em 22. Ou seja, uma questão perigosa.
Se você não tivesse calma, você talvez errasse, achando que acertou. E é isso que eu quero falar com vocês. Por isso que a gente tem que treinar mais tempo de aula. Tudo bem que perdeu em português, redação e literatura, mas em história ganhou, geografia ganhou. Geografia é acoplada à história. É a mesma votação. Sinto muito. Então, a gente tem que ter mais tempo de aula para ver se vocês conseguem não cansar tanto, entendeu? Porque no finalzinho é que vocês começam a errar. Muda aí para 9. Tu vê, não era uma questão difícil a 8. Mas você com pressa, essa é linda. Vai lá, lê para mim. Vai, alguém lê aí, por favor. Tá, número 9. A desintegração da União Soviética, que acompanhou do socialismo na Europa Central, pôs em evidência uma crise maior, a do socialismo contemporâneo. Na China, desde os anos 70, e sobretudo após a morte de Mao Tse-tung. Não sei ler isso, não. Em 1976, a preocupação e os debates a respeito do socialismo tenderam a dar lugar à preocupação e aos debates a respeito da modernização e do enriquecimento do país. A política dita das 4 modernizações da indústria, da agricultura, da ciência e da tecnologia e das forças armadas, sob a direção de Deng Xiaoping, meu Deus, na prática, eliminou gradual e firmemente todo o legado do maoísmo. Cite uma medida econômica implementada pelo governo chinês durante a política das 4 modernizações. Em seguida, explique uma diferença entre essa medida e as propostas maoístas de construção do socialismo na China. Bom, pessoal, muitas pessoas acham que isso é geografia. Pode ser, mas você tem que ficar esperto em história, porque a Revolução foi em 49, quando o PCC, Partido Comunista Chinês, liderado por Mao Tse-tung, derrotou Chiang Kai-shek e o Partido Nacionalista. Ali ele defendia um socialismo 100% estatal. Essa política dos 4M, 4 modernizações, está escrito aqui, na indústria, na agricultura, na ciência e na tecnologia, e das Forças Armadas, sob a direção de Deng Xiaoping. Na prática, eliminou gradual e firmemente todo o legado do maoísmo. Maoísmo, Mao Tse-tung, foi o líder da Revolução de 49. Cite uma medida econômica implementada pelo governo chinês durante a política das 4 modernizações. O Thaís Maria, acha o gabarito dessa aqui, eu quero mostrar um negócio para eles. Você consegue, Thaís Maria? Eu consigo. Quer que eu apresente Em na seguida, tela? explicite uma diferença entre essa medida e as propostas maoístas da construção do socialismo na China. Amigos, é claro que essa aí foi planejada para ser a mais difícil da prova. Eu entendo. Mas você tem que ter habilidade. Você já estudou a NEP, a nova economia política do Lenin, que ele reabriu a economia soviética para o capitalismo. Os 4 M's é uma política de modernização econômica, de abertura ao capital estrangeiro, parceria. Na China tem abertura econômica, mas na política é fechado. Ainda é partido único. Então, na verdade, ele faz o que o Lenin fez lá atrás, em 1921. E a grande diferença
é a diminuição do papel do Estado. O Estado já não vai controlar tudo, entendeu? Você pode ler para nós as respostas dessa questão 9? Sim, eu posso apresentar também na tela. Quer que eu apresente? Não, vai dar trabalho, só ler. E já está até aqui. Mas tá bom, então. Peraí, só um minutinho que eu vou abrir aqui. Vamos lá, questão 9. Restabelecimento da família nuclear como unidade básica de produção rural. Essa medida promoveu o fim das comunas populares, característica da coletivização da agricultura proposta pelo maoísmo. Permissão à formação de empresas familiares e de capital misto. Essa medida rompeu o ideal de controle estatal dos meios de produção proposto pelo maoísmo. Última. A abertura da economia chinesa ao capital internacional. Zonas econômicas especiais. Essa medida também rompeu o ideal de controle estatal dos meios de produção proposto pelo maoísmo. Beleza, pessoal? Na linha do que eu falei. Empresa familiar. Repete só a primeira resposta, que é mais fácil para ele. Vai. Tá. Aí. A primeira resposta. Restabelecimento da família nuclear como unidade básica de produção rural. Essa medida promoveu... Deixa eu explicar. Família nuclear é o núcleo familiar como base rural, entendeu? A família como base da agricultura, entendeu? Essa medida promoveu o fim das comunas populares, característica da coletivização da agricultura proposta pelo maoísmo. Essa foi a primeira. Eu acho que a China tem mais cara de geografia, entendeu? Mas vão ter mais questões sobre a China, fiquem tranquilos. A China é a NEP. A China hoje tem abertura econômica e autoritarismo político. Pode cair, porque é o maior país do mundo hoje em dia, economicamente falando. A China ainda é socialista, mas na economia ela fez uma abertura, tipo a NEP. Vamos lá? Última, pessoal. Aí, ó, vamos acabar meia hora antes, ó. Questão 10. É em fio, né? Cai muito, né? Vamos lá, ver qual é a pergunta. Quem tiver alguma coisa para me perguntar, pode, quando acabar, pode me procurar no privado até 9h30, tá bom? Que aí fica essa meia hora para vocês de presente. Ditadura, olha aí, a prova é previsível, né? Mas vamos lá, tem uma cena aqui, ó. Tem que ler o quadrinho, né? Quer que leia? É melhor ler desde o início. Lê. Vamos Pesquisa. lá. Pesquisa. Em quem você vai votar? Aí ele responde, PT. Aí ele pergunta, por quê? Obrigado. E você vai votar em quem? Pelo MDB. Por quê? Obrigado. E você vai votar em quem? PTB. Por quê? E aí isso vai se repetindo. Obrigado. E quem você vai votar? PFL. Aí ele que estava perguntando, pergunta o porquê. Aí vem. A cena retratada pelos quadrinhos só se tornou possível na história recente do país com o fim do ato institucional número 2, AI-2, em 1979. A reforma partidária, assim como outros eventos do processo de restabelecimento do Estado de Direito no Brasil, contudo, permitiram ao regime militar controlar o ritmo da abertura política.
indique a principal mudança produzida pela reforma partidária em 1979 e justifique sua aplicação no contexto da abertura lenta, gradual e segura, promovida pelo regime militar. Bom, uma questão linda, pessoal. Dá para a gente aprofundar, temos tempo. A abertura foi lenta porque demorou demais. Começou em 74, só acabou em 85. Gradual, porque ela foi aos poucos, acabou às 5 em 78, reforma partidária em 79, eleições para governador em 82, então ela foi fatiada. E segura, porque nenhum militar foi punido pelo que aconteceu no Brasil, devido à anistia. Mas tem uma outra pergunta. A outra pergunta qual é o efeito dessa reforma partidária? Uma pergunta muito difícil. Muito difícil. É porque na ditadura só tinha MDB e Arena. Quando foi feita a reorganização partidária, a Arena virou PDS. E do MDB acabou surgindo o PDT, o PTB e o PT, que é uma evolução daquelas greves do ABC. Então, a principal mudança foi a divisão da oposição. Quem sabia essa? Ok? Dividiu a oposição. Que agora tinham 4 partidos de oposição. PTB, PDT, PT e MDB. E de situação só tinha um, o PDS. Agora, mais uma vez, por que o contexto era lento, gradual e seguro? Lento, porque demorou de 74 até 85, 11 anos. Gradual, porque foi fatiado aos poucos. E seguro, porque nenhum militar foi punido pela ditadura, graças à lei da anistia. Uma questão linda. Deixa eu ver o gabarito aqui de vocês, mas uma questão muito bem escrita. Eu diria que uma questão para poucos acertarem. Deixa eu ver aqui, ó. Tá bom, Mirella, isso está certo. Fim do bipartidarismo. Sim, mas o que está por dentro das entrelinhas é a divisão da oposição. Antes era só MDB e Arena. Oposição e situação. Agora a Arena vira PDS. Um de situação. E na oposição vai ter PT, PDT, PTB, que acabou, né? Eu botei um texto para vocês lá em história do fim do PTB. Isso pode cair. Vocês viram que eu postei no grupo? Vocês viram que eu postei no grupo? O fim do PTB acabou. Por causa do Roberto Jefferson. O PTB, que já foi de Vargas, já foi tudo, ele acabou. Essa semana. Eu botei um texto no grupo de história. Presta atenção, hein? Isabel Pinheiro, fim do bipartidarismo, não está errado, mas não é isso que ele quer. Ele quer a divisão da oposição. Thais Maria, pode ler para mim as respostas que ele deu? Oficiais? As chaves de resposta, né? Vai lá. Posso. Deixa eu ver. Da número 10 fim do bipartidarismo político, possibilitando o pluripartidarismo. O fim do bipartidarismo favorecia o esfalecimento político dos setores da oposição, que cresciam e facilitava a manutenção por parte do governo da maioria dos votos no Congresso. Só tem isso? Só isso. Essa resposta é simples, né? Mas guardem isso. Dividiu a oposição. Gente, olha, eu queria falar com vocês. A gente está chegando ao fim. Você viu, meia hora antes vai acabar.
o tempo estendido não é para condenar ninguém. Isso aqui não é uma escola. É para a gente poder ter tempo de fazer uma prova com 10 questões. E a gente achou que 2h30 era um bom tempo. Hoje, por exemplo, sobrou. Vai dar para tirar dúvida no privado, entendeu? Dá para vocês comentarem no grupo, porque isso é uma conquista para nós. Mais tempo é conteúdo. Mais tempo é um diferencial. Então, fiquem com essa reflexão, tá? Amanhã, meio-dia, eu vou postar um negócio da Proclamação da República. Nossa aula está confirmada sexta-feira às 18 horas, porque quinta tem geografia, tem literatura, quinta tem português, tem química, mas não é daqui, né? Não é desse grupo aqui. Tem biologia. Não, tem biologia, para o pessoal que faz biologia. Então tem tudo no mesmo horário. Biologia, literatura e geografia. O feriado atrapalhou. E na sexta, eu vou estar com vocês também. Sempre junto com química, tá bom? O problema da segunda-feira é o professor Geel, entendeu? O professor Geel não pode dar aula às 19. E aí tem biologia junto com história, entendeu? Aí o aluno ia ter que decidir se fazia história ou biologia, entendeu? Esse é o problema. O problema é essa convergência, porque se o Geel pudesse à noite, ficava eu e ele brigando, como hoje. Mas não pode ter história e biologia no mesmo horário, por causa dos alunos de psicologia, entendeu? É complexo. Mas essa terça eu já peguei, a quarta, quando houver aula, eu vou ter também, e a sexta, entendeu? Não sei, a gente está pensando, vocês têm que dar ideia, sugerir, entendeu? E na quinta eu preciso deixar ter geografia, literatura, pelo menos uma vez, entendeu? Não é tão simples fazer o que eu faço. Parece que é fácil, mas não é, entendeu? Tá bom? Pessoal, vamos para o Zap, ajudem a fazer uma propaganda positiva que vale a pena ter um pouco mais de aula, entendeu? Não mata ninguém. São as 3 últimas semanas. E vocês repararam? Com calma as 10 questões. Tá aprovado, ó. Aqui, ó. São 9 e 4. Tá bom? Um beijo, galera. Tô no Zap, tô no privado, tá? Obrigado, Jéssica. Obrigado, Jesse, Thaís Maria.